Olá, sejam bem-vindos, alunos da 7ª etapa do EJA. Que bom tê-los todos aqui conectados à nossa aula de História. Vamos lá, o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é os povos indígenas hoje. Vamos lá, agora, para saber um pouco mais, compreender um pouco mais dos povos indígenas. Lembrando que o nome indígenas foi dado ali pelos primeiros colonizadores ao se deparar aqui na América, com esses primeiros habitantes. Achando já ter chegado às Índias, nomearam esses primeiros habitantes aí de índios, e a nomenclatura indígena que nós conhecemos hoje. Entre esses primeiros povos que estavam ali durante esse primeiro contato entre o europeu e o indígena, estavam os guaranis, que já se localizavam ali, a gente sabe ali na parte litorânea. Então, os guaranis, que são conhecidos aí por distintos nomes. Entre eles, Chiripá, Caianguá, Monteses, Baticola, Apiteré, Quembequá, entre outros. No entanto, a sua autodenominação é Avá, que significa em Guarani, pessoa. Olha que legal! E aí esses primeiros habitantes aí do litoral receberam esses primeiros europeus que aqui chegaram de uma maneira muito cordial. Foi um primeiro contato amistoso. A gente observa aí que o índio, ele viu como esse povo tinha sido enviado ali dos deuses. Então a primeira visão do indígena foi uma visão muito boa do europeu. Teve essa visão amistosa. No entanto, o europeu já teve uma visão diferente, já olhou com estranheza aquele novo povo, aquela forma de se vestir, praticamente ali nus. Então, tudo isso assustou o europeu. E o europeu olhou com um olhar preconceituoso para esses primeiros povos. Então vamos saber como vivem esses primeiros povos que aqui já habitavam o nosso território, antes mesmo da chegada dos colonizadores, como esses povos vivem hoje, atualmente no Brasil. Vamos lá. Os índios no Brasil não formam um só povo. Olha só, eles são muitos povos diferentes de nós e até entre si. A gente vê aí muitos povos que praticam certos rituais e a gente vai observar que em outros povos, com outros povos já funciona diferente. Por exemplo, eu vou citar aí o ritual da tucandeira, que é um ritual conhecido, que pegam as luvas e colocam ali, a mão do jovem para que ele vire ali, faça essa transição da vida da infância para a vida adulta. Então, esse momento de transição, esse ritual. Já em outras tribos, esse ritual de passagem aí para a fase adulta é diferente. Então, a gente observa que além de ser um povo diferente de nós, é também diferente entre si. Então, cada povo tem um hábito, um costume. Vamos continuar lendo aí o nosso texto aqui na lousa. Vamos lá. Esses primeiros povos aí, a gente viu que durante a chegada desses portugueses aqui, haviam cerca de 5 milhões de índios. Olha, um número bem grande de índios, A gente vê aí um número de 5 milhões, mas que quando esses povos se depararam com esse colonizador, encontraram aí várias doenças trazidas por eles. E essas doenças dizimaram muitos desses povos. Então, as doenças trazidas pelos europeus, e as constantes lutas entre índios e brancos fizeram com que muitos desses grupos desaparecessem. Então, o índio, ele não estava acostumado, ele não tinha o seu corpo preparado para certas doenças que o colonizador trouxe. Então, ele estava ali, a sua imunidade não era preparada para essas doenças. Então, muitas dessas doenças fizeram com que muitos desses povos desaparecessem. Então, atualmente no Brasil, existem aí aproximadamente 240 mil índios, mas algumas estimativas, tanto do IBGE quanto da FUNAI,
dá aí um número superior, porque eles levam em consideração a autodenominação. Então, muitas pessoas, né, se caracterizam como índios, acham que são índios, né, por serem ali descendentes desses povos. Então, hoje a gente vê aí uma estimativa um pouco maior, né, por cerca ali de 800 mil a 900 mil índios, e distribuídos aí em cerca de 180 grupos diferentes. Quando o primeiro navio português chegou aqui às terras que hoje são do Brasil, havia, como eu falei para vocês, cerca aí de 5 milhões de índios. E grande parte deles, né, povoavam ali o litoral, se encontravam na parte litorânea. Dentre esses povos, nós citamos aí os guaranis, que tiveram esse primeiro contato aí com o europeu. Então, havia aí cerca de 5 milhões de índios. Hoje, a gente vê que essa estimativa é muito inferior, né? E ao longo do tempo, devido às doenças, também às invasões dos seus territórios, esse número aí foi caindo bastante. E hoje, a gente tem aí um quantitativo muito inferior a esse. Então, quais são ali o que a gente pode colocar de semelhanças, de diferenças entre esses povos? Vamos ver as diferenças entre os indígenas. Cada povo indígena possui uma cultura, um modo de se relacionar com a natureza, de trabalhar e também um modo de fala diferente. Lembra que eu falei para vocês, dei como exemplo aí o ritual da tucandeira, né, que os Sateremaué fazem ali, praticam, que marca ali esse rito de passagem da infância para a vida adulta do indígena. Muitos povos, outros povos não praticam esse ritual, né? O ritual de passagem para essa fase adulta é diferente. Então, há diferença sim entre os indígenas. Porém, quando o europeu visualizou esses primeiros habitantes, eles achavam que era um povo só, um povo único, né? Ali ele não visualizava essa diferença entre esses povos. Mas hoje nós sabemos que há sim diferenças culturais, né? A forma de que cada tribo se relaciona com a natureza, de que cada tribo trabalha e de que cada tribo fala. Então, quanto às línguas faladas por esses índios, nós temos aí 2 troncos linguísticos principais. Entre eles nós podemos citar o tupi e o macrogé. Esses troncos linguísticos, a partir desses troncos linguísticos, vão derivar aí outros dialetos, né, que vai variar de um povo para o outro. Então, é a partir desses troncos linguísticos que vai variar aí as várias línguas faladas por cada um desses povos. E quanto às semelhanças de cada um desses indígenas, o que esses povos diferentes têm em comum? Vamos lá para essas semelhanças. Para os indígenas, a terra, ela é coletiva. Uma observação aí, alunos do EJA, 7ª etapa. A terra para o indígena, ela é coletiva. O que isso quer dizer, professora? A terra é de todos, é para todos. Todos podem usufruir dessa terra. O índio não tem aquela relação de que a terra é minha, me pertence, como muitos de nós hoje na sociedade capitalista temos. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu nunca entrei nessa terra, não conheço, mas eu compro e eu tenho a posse dessa terra, né? Na nossa sociedade é assim, mas para o índio não. Para o índio isso aí não é relevante. Para o índio essa terra é de todos, ela é coletiva, ela não pertence a uma única pessoa, nem a um único grupo de pessoas. Então vamos lá voltar aí à nossa cartela. Como eu falei para vocês, a terra não pertence a uma única pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas. A relação do índio com a terra é uma relação de intimidade. Se você for observar, em muitos dos rituais indígenas, o índio está ali de pés descalços.
Ele está ali no seu ritual com os pés na terra, fazendo o seu ritual. Dali você já pode observar a intimidade que o índio tem com a terra, a intimidade que o índio tem com a natureza. Então aquela terra para ele ali é uma bênção, é para ele ir lá plantar, colher, pescar, caçar e sem destruir, para cuidar dessa terra. Então, o índio ele tem essa relação de intimidade com a natureza, e isso é uma relação que a gente tem que aprender com essa relação, porque é uma relação de cuidado. O índio ele preserva, ele cuida da natureza. Vamos lá continuar nossa leitura? Então, diferente da nossa sociedade, não é mesmo? Que a gente não, muitos de nós não temos essa preocupação. A gente tem a preocupação com o quê? Com o comercial. Eu posso comprar, eu posso vender a terra. Eu não me preocupo que eu posso dividir essa terra com os meus colegas. Não, essa terra é minha, me pertence. Então isso é uma característica da nossa sociedade capitalista. As pessoas hoje na nossa sociedade podem ser o quê? Donas da terra. Onde mesmo, por muitas das vezes elas nunca nem sequer estiveram. Não é mesmo? Então eu nunca estive na terra, mas a terra é minha, ela me pertence. Então o índio não, ele tem essa questão coletiva, a terra é de todos, todos podem usufruir. Vamos lá continuar nossa aula? Quanto à divisão do trabalho. A divisão do trabalho para os índios é feita por meio da questão do sexo e da idade. Isso mesmo, as mulheres, cabe às mulheres a função de plantar, de colher, de tecer e de preparar os alimentos. Tá vendo? E os homens, eles ficam com as funções mais braçais, as funções ali mais pesadas, né? O homem, ele vai lá e derruba a mata. Muito cuidado com este termo aqui, derrubar a mata. Não quer dizer que o indígena vai ali derrubar a mata para agredir de uma forma agressiva. Não, pelo contrário, ele vai derrubar para sua subsistência. Então ele vai ali tirar, extrair da mata aquilo que ele vai usar, sem agredir, né? Diferente de nós vemos aí em muitas terras, inclusive terras indígenas, as madeireiras que entram nesses territórios e ali devastam a floresta, né, com fins comerciais. Para o indígena, não. O índio vai utilizar desta terra, mas de forma consciente, para a sua subsistência. Vamos lá, continuando. Então, ao homem cabe derrubar a mata, né, para tirar ali os materiais que ele vai utilizar para a sua subsistência. Eles vão também construir armas, né? Lembrando que o indígena é um povo guerreiro, né? Muitos deles guerreiam entre as tribos. E eles também vão cuidar da segurança da tribo, vão caçar e também pescar. Aí a gente vê semelhante à nossa sociedade, né? Algumas coisas, algumas funções distribuídas aí, mas a gente vê que são delimitadas as funções aí, tanto do masculino quanto do feminino. Vamos continuar vendo aí sobre essa divisão do trabalho. Entre os indígenas não há classes sociais, que nem na nossa sociedade, há ricos, há pobres. Não, para o indígena não há essa classe social como a do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, como eu falei para vocês, pertencem a todos. E quando o índio ele pesca, ele caça, ele costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Ele não tem, como eu falei para vocês, aquela questão de que é meu. Ele geralmente divide esse material aí entre todos os moradores da sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, como os machados, os arpões, as flechas, é que são de propriedade individual. Ah, tá, professora, eu achei que tudo era de todos. Não, os arpões, os machados, os arcos, a flecha, isso é de propriedade individual. Cada índio tem o seu. O trabalho na tribo é realizado por todos. Porém, como eu já falei para vocês, possui aí a divisão por sexo
e por idade. As mulheres são responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita, pelo plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados aí do trabalho mais pesado, como eu falei para vocês, caçar, pescar, guerrear e também tirar ali da mata aquilo que ele vai precisar ali para a sua subsistência, tá certo? Então eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula. Agora nós vamos ver aí a nossa DLI, né? Vamos aí, é um momento que a gente pode refletir sobre o nosso conteúdo, fazer as nossas anotações e responder. Vamos lá, DLI? Duas questões vão ficar aí para vocês acompanharem aí, leiam com calma, de forma minuciosa o enunciado, respondam aí e daqui a pouco a gente volta. Não esqueçam de interagir conosco aí no chat. Vamos lá?
esperamos lá aí a correção da nossa DLI, vamos estar aguardando aí a participação de todos vocês no chat, respondendo a nossa questão. Vamos lá, a nossa primeira questão, vamos fazer a leitura da nossa primeira questão. De acordo com o que estudamos, comente sobre a situação dos índios no Brasil na atualidade. Então a questão ela nos pede aí a situação do índio no Brasil na atualidade. Então vamos ver aí essa é uma resposta pessoal também. Lembrando que vocês podem estar aí respondendo de maneira pessoal essa questão. Mas eu trouxe um gabarito aí para que vocês possam se basear em qual rumo vocês devem tomar aí para responder essa DLI. Vamos lá, o gabarito? Atualmente, existe no Brasil aproximadamente 240 mil índios. Lembra que eu falei para vocês que esses 240 mil índios, segundo algumas estimativas da FUNAI e também do IBGE, varia esse número aí em cerca de 800 a 900 mil indígenas, que estão distribuídos em cerca de 180 grupos diferentes. Então, cada um desses povos vive aí de maneiras diferentes, cada um possui uma cultura, um modo de se relacionar com a natureza. Lembra que eu falei para vocês que a relação do índio com a natureza é uma relação ali de intimidade, né? Uma relação de trabalhar também diferente, o seu modo de falar diferente um do outro, levando em consideração que eles derivam aí de 2 troncos linguísticos importantes, né? Quanto às línguas, falei para vocês desses principais troncos linguísticos, que são aí o quê? O Tupi e o Macro-G. Então, essas línguas indígenas hoje derivam aí do Tupi e do Macro-G. Espero que vocês tenham aí acertado essa questão, né? Espero que vocês tenham respondido, feito as anotações de vocês. Vamos lá agora ver a nossa segunda questão. Vamos lá. Descreva como funciona a divisão do trabalho nas sociedades indígenas. Também é uma resposta pessoal que vocês podem ali descrever, vocês podem ali dissertar, escrever com calma, como vocês se recordam aí, né, das minhas falas durante a nossa aula, como esses povos aí eram divididos. Eu trouxe também um gabarito aí, uma resposta para vocês terem aí um norte para se guiarem. Vamos lá ver o nosso gabarito? Vamos lá. Entre os indígenas, não há classes sociais. Lembra que eu falei para vocês, a nossa sociedade, ela é dividida, ela é hierarquizada. A gente vê ali, né, o pobre, o rico, o milionário, a gente vê ali, né, as várias classes sociais. Já para o índio, isso não existe. Não existe, somente para o homem branco existem essas classes sociais, para o indígena não. Todos têm os mesmos direitos, olha que legal, recebem os mesmos tratamentos e para eles a terra, como por exemplo, né, ali ela é coletiva, ela pertence a quê? A todos e não a uma única pessoa. Quando um índio caça, ele costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Então ele não tem essa questão de que é meu, de pertencimento, com uma ressalva aí que eu também trouxe para vocês na nossa questão. Apenas os instrumentos de trabalho, como o machado, o arco, a flecha e os arpões, são de propriedade individual. Então, professora, não é tudo que é coletivo, quase tudo, mas esses utensílios aí, né, como o machado, o arco, a flecha, os arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, né? Porém, possui aí uma divisão por sexo e por idade. Lembrando dessa divisão por sexo e por idade. As mulheres são responsáveis pelo quê? Pela comida, pelas crianças, pela colheita e pelo plantio. Já aos homens
fica aí, né? Eles ficam encarregados do trabalho mais pesado, da caça, da pesca, da guerra e também de derrubar aí as árvores. Lembrando, ressaltando, muito cuidado nesse termo derrubar a árvore. Lembrando que o índio e essa relação que ele tem de intimidade com a natureza, ele faz tudo para sua subsistência. Ele não faz aí para destruir. Muito obrigado pela presença de todos aí que estão conectados à nossa aula. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!